E aí, beleza? Em 1977, a sonda Voyager 2 foi enviada ao espaço. Dentro dela foram colocadas imagens do planeta Terra, saudações dos povos da Terra em diversas línguas e uma coleção de peças musicais armazenadas em um disco de vinil. Após anos vagando pelo espaço, a Voyager 2 finalmente alcança um planeta com vida. Algum tempo depois, uma espaçonave desse planeta se dirige à Terra como resposta ao convite. Em Wisconsin, uma mulher chamada Jenny Hayden está assistindo a vídeos antigos dela e de seu falecido marido, Scott, enquanto bebe álcool. Em meio às lembranças, ela começa a chorar e decide que é melhor ir para a cama. A espaçonave alienígena entra na atmosfera dos Estados Unidos e radares militares detectam sua presença. Caças são enviados para investigar o objeto não identificado. Mísseis são disparados contra ela, mas a espaçonave não é destruída, apenas muda sua trajetória e aterriza em Wisconsin. O diretor confirma que o objeto não pertence a nenhuma base aérea conhecida e chama Mark Sherman, do SETI, para investigar. Um ser feito de pura luz emerge da nave, atravessa o lago e entra na casa de Jenny. Ao explorar o local, encontra um álbum de fotos com imagens de Scott e um fio de cabelo dele que usa para desbloquear o DNA. Jenny acorda e encontra um bebê na sala. Diante de seus olhos, o bebê cresce rapidamente até se tornar um homem adulto. No chão, há esferas metálicas espalhadas. Horrorizada, Jenny pega uma arma, mas quando o homem se vira, ela percebe que é Scott. O ser alienígena recriou o corpo de Scott usando seu DNA. Ele repete saudações em diversas línguas até encontrar a que Jenny fala, mas ela desmaia de choque. O alienígena observa sua própria aparência no espelho e assiste aos vídeos projetados, copiando o comportamento de Scott. Ele aprende a usar uma arma e vê Jenny falando com um guaxinim, dizendo que não quer machucá-lo. Helicópteros passam pelo céu e o alienígena coleta suas esferas metálicas. Uma das esferas começa a brilhar e ele a utiliza para enviar uma mensagem ao seu planeta natal. Ele avisa que o ambiente na Terra é hostil, que sua nave foi destruída e pede para ser resgatado no local de pouso original em 3 dias. Jenny acorda pensando que tudo foi um sonho, mas ao olhar pela janela, vê o alienígena. Jenny se apressa em colocar calças e botas e corre para o carro, mas o alienígena já está na garagem. Ele comunica de forma limitada que eles precisam sair dali, pois mais helicópteros militares estão chegando. Jenny finge que o carro não está funcionando, mas o alienígena o liga apenas com um toque. Eles partem e Jenny pergunta para onde ele quer ir. Ele usa outra esfera metálica para formar um mapa dos Estados Unidos e aponta para o Arizona. Mark chega ao local do acidente com o exército e pede que monitorem relatórios da polícia local sobre eventos estranhos. Trabalhadores perfuram o objeto achando que é um meteoro, mas descobrem que ele é oco. Enquanto Jenny dirige, o alienígena observa tudo ao seu redor e presta atenção às ações dela. Ele nota que em um sinal amarelo, Jenny acelera o carro. O rádio noticia que o maior meteoro da história caiu em Wisconsin na noite anterior e Jenny percebe que está viajando com um alienígena. Ela pergunta por que ele se parece com Scott e ele responde cantando uma música, achando que seria apropriado. Jenny quase colide com uma van e sai do carro gritando que está sendo sequestrada. O motorista da van tenta ajudá-la com uma chave inglesa, mas o alienígena usa outra esfera metálica para aquecer a ferramenta até que ela derreta. Assustado, o motorista foge. Sherman informa ao diretor que o objeto encontrado é uma estrutura oca e que está sendo levado para um laboratório para análise. Jenny percebe sua arma no colo do alienígena e pede que ele aguarde, pois isso a deixa um pouco nervosa. Ele pergunta o que significa um pouco nervosa, e ela explica que é o mesmo que estar com medo ou apreensiva. O alienígena encontra o nome de Jenny na carteira dela e explica que assumiu a aparência de Scott para evitar assustá-la. No laboratório, militares informam Sherman sobre um chamado à polícia envolvendo um sequestro na rodovia e um incidente bizarro onde a ferramenta de um homem foi derretida. Os cientistas conseguem abrir a espaçonave e Sherman entra nela. Lá, ele encontra um disco de vinil e o reconhece como o que foi colocado na Voyager 2, confirmando que o convite enviado ao espaço foi respondido. Jenny e o alienígena param em um posto para abastecer e ela vai ao banheiro
banheiro. No espelho, ela deixa uma nota pedindo ajuda, dizendo que está sendo sequestrada. O alienígena, sem noção de banheiros separados por gênero, entra no banheiro feminino e encontra a nota. Ele pergunta o que significa sequestrada e Jenny, frustrada, explica que é o que ele está fazendo com ela. Jenny desabafa, dizendo que não sabe para onde está sendo levada nem o que a espera no destino e que está cansada da incerteza. Ela pede que se ele vai matá-la, que faça isso logo. O alienígena aponta a arma para sua cabeça, mas então retira o carregador. Ele afirma que não quer machucá-la, assim como ela disse ao guaxinim no vídeo. Depois, Jenny adormece enquanto o alienígena dirige. Ele aprendeu observando-a com atenção e afirma saber como dirigir. Ele canta uma música do rádio e Jenny acorda. Ela pergunta se cantam muito no planeta dele e ele responde que sim. Quando ela pergunta sobre fome, ele quer saber o que significa. Jenny explica que é quando o estômago está vazio. O alienígena confirma que sente esse vazio e pergunta se isso é fome. Ela confirma e eles decidem parar para comer. Ao se aproximarem de um semáforo, o alienígena acelera no amarelo e quase colide com um caminhão. Jenny fica indignada e diz que ele garantiu saber as regras. Ele responde que observou atentamente. Vermelho significa parar, verde significa seguir e amarelo significa ir muito rápido. Jenny percebe que foi um erro dela. No laboratório, Sherman explica ao diretor que um alienígena aterrissou na Terra e assumiu a aparência de Scott Hayden. Ele foi avistado na rodovia durante o incidente do sequestro, mas os registros mostram que Scott está morto há algum tempo. O diretor pergunta como isso é possível. Sherman sugere que o alienígena usou tecnologia de clonagem, já que foi encontrado um fio de cabelo de Scott na casa de Jenny, o que seria suficiente para obter seu DNA. O diretor quer saber se isso é viável e Sherman explica que humanos ainda não têm essa tecnologia. Jenny pergunta ao alienígena quando ele precisa estar no Arizona e ele responde que em 3 dias. Ela quer saber o que acontece se ele não chegar a tempo. Ele explica que será deixado para trás e que não pode manter sua forma humana por muito tempo, o que resultaria em sua morte. Eles chegam a um restaurante à beira da estrada e o alienígena nota um cervo morto amarrado à frente de um carro. Ele pergunta a Jenny sobre isso e ela explica que as pessoas caçam animais para comê-los. O alienígena quer saber se os cervos também comem pessoas e Jenny responde que não. O caçador chega e pede que o alienígena mantenha distância do cervo. Dentro do restaurante, Jenny explica ao alienígena como chegar ao seu destino. O alienígena continua olhando para o cervo morto. Ele nota uma foto de Jenny e Scott e Jenny explica que é da lua de mel deles. Ele pergunta o que significa lua de mel e ela explica que é quando pessoas que se amam se casam e viajam juntas pela primeira vez. O alienígena então pergunta o que é amor e Jenny responde que é quando alguém se importa com outra pessoa mais do que consigo mesmo. Enquanto explica, quase começa a chorar. Jenny tenta escapar secretamente pelos fundos do restaurante. No entanto, o cozinheiro informa que o amigo dela está no estacionamento. Jenny vai verificar e vê o alienígena em frente ao cervo morto. Ele usa uma de suas esferas metálicas para reviver o animal e o liberta. Jenny se emociona com o gesto. O caçador chega e acusa o alienígena de roubar o cervo. Ele dá um soco no alienígena, que revida. Os amigos do caçador aparecem e começam a agredir o alienígena. Jenny pega sua arma no carro e dispara para o alto, assustando os caçadores. Decidida a não abandonar o alienígena, ela entra no carro com ele e os dois fogem. Os caçadores tentam segui-los, mas acabam colidindo com um ônibus durante a perseguição. Enquanto dirigem, uma viatura começa a segui-los silenciosamente. Sherman havia informado a polícia para procurar um Mustang laranja e preto com placas de Wisconsin. Eles decidem parar em um hotel para passar a noite, enquanto os policiais recebem ordens de apenas observar até a chegada das autoridades federais. Durante a noite, o alienígena assiste à TV e vê um casal se beijando apaixonadamente. Ele tenta imitar a cena com Jenny, mas é interrompido por batidas na porta. Um homem avisa ao alienígena que policiais estão tentando entrar no Mustang. O funcionário do hotel cria uma distração para os policiais enquanto eles escapam. Os policiais os perseguem e se aproximam do carro. O alienígena pega a arma, mas Jenny impede que ele atire. No entanto, os policiais disparam e atingem Jenny, matando-a. O alienígena acelera em direção a um tanque de óleo e ativa
ativa uma de suas esferas metálicas antes da colisão. Uma grande explosão ocorre, mas o alienígena emerge do fogo carregando Jenny. Ambos estão ilesos graças a um escudo gerado pela esfera. Sherman chega ao local e é informado que testemunhas viram o alienígena sair do incêndio com Jenny completamente intacta. Ele comunica ao diretor e relata que um bloqueio foi montado na estrada, onde acreditam que o alienígena irá passar. Enquanto isso, o alienígena leva Jenny para uma casa que está sendo transportada em um caminhão e a esconde lá. Ao verificar suas esferas metálicas, o alienígena percebe que restam apenas duas. Ele usa uma delas para curar Jenny e trazê-la de volta à vida. Jenny acorda e descobre que o alienígena desapareceu. Ela fica sabendo que ele pegou carona com o cozinheiro e seguiu para o oeste. Jenny também pega carona para tentar alcançá-lo. O alienígena e o cozinheiro chegam ao bloqueio militar e Jenny os alcança. Ela vê o alienígena e percebe que ele está em perigo. Jenny pede ao homem que a trouxe para criar uma distração. Enquanto isso, ela e o alienígena conseguem escapar. Os dois pegam carona na traseira de um caminhão e durante a viagem, Jenny parece chateada. O alienígena pergunta se fez algo errado e Jenny responde que ele a deixou sem explicação. O alienígena explica que percebeu que estar com ela colocava sua vida em risco e não queria que ela passasse por isso. Jenny diz que ele deveria ao menos ter se despedido, mas o alienígena admite que não sabe o que significa despedida. Jenny ensina o significado. A mulher ao lado deles no caminhão carrega um bebê e o alienígena pergunta se Jenny já teve um. Jenny explica que ela e Scott queriam um filho, mas ela tem uma condição que a impede de conceber. Jenny e o alienígena deixam o caminhão e entram em um compartimento vazio de um trem que segue para o Arizona. Eles entram no trem molhados pela chuva e Jenny aconselha o alienígena a tirar as roupas molhadas para evitar pneumonia. Enquanto ela o ajuda a se trocar, surge um momento romântico entre os dois, que acabam se entregando um ao outro. Sherman chega a uma base militar no Arizona e é informado que os militares calcularam a trajetória inicial da espaçonave quando ela entrou na Terra e descobriram que ela estava indo para lá. Agora acreditam que o alienígena está retornando ao Arizona. Sherman percebe que há uma sala de autópsia preparada na base com restrições em uma mesa de operação e fica irritado com a forma como os militares planejam tratar o alienígena. No trem, o alienígena comenta que gosta de observar Jenny dormindo, embora não entenda o motivo. Ele acredita que está se tornando cada vez mais humano, depois diz a Jenny que lhe deu um bebê naquela noite. Jenny responde que isso não é possível, mas o alienígena afirma que tem certeza e até sabe que é um menino. Ele explica que como usou o corpo de Scott, o bebê será humano, mas também parte alienígena. O alienígena acrescenta que o bebê saberá tudo o que ele sabe e um dia será um grande professor. Jenny fica chocada com a revelação. O alienígena diz que se ela não quiser o bebê, ele pode interromper a gravidez imediatamente. Jenny, no entanto, está feliz em manter o bebê. Ela pede que ele mostre a estrela ao redor da qual seu planeta orbita, para que possa contar ao filho de onde veio o pai. O alienígena fica feliz em fazer isso. O trem para, mas eles percebem que passaram do Arizona e chegaram a Los Angeles. Jenny diz que tudo bem, pois eles podem alugar um carro e voltar dirigindo. Ao verificar os bolsos, descobre que sua carteira sumiu. Tudo o que tem são algumas moedas. O alienígena observa ao redor e tem uma ideia. Ele usa uma moeda em uma máquina caça-níqueis, manipulando-a para ganhar o jackpot. Com o dinheiro, compram um carro e seguem viagem. O diretor chega à base militar e Sherman expressa sua raiva pelo tratamento que os militares pretendem dar ao alienígena, que claramente veio à Terra por causa de um convite humano. O diretor ignora Sherman e o ordena a seguir as ordens ou ir embora. Jenny pergunta ao alienígena como é seu planeta. Ele responde que lá existe apenas uma lei, um povo sem guerras, pobreza ou opressão. No entanto, ele admite que seu povo perdeu algo. Ele diz que as pessoas na Terra são tão diferentes e cheias de vida. Confessa que sentirá a falta da Terra, de sua comida, músicas e amor. Jenny e o alienígena param para comer a poucos minutos do destino. Vários carros de polícia chegam ao restaurante e os levam sob custódia. Sherman chega ao local antes de todos e conversa com o alienígena. Sherman pergunta se o alienígena pode fazer algo por ele. Jenny implora para que Sherman o deixe ir. Sherman responde que isso não está em seu poder
entender. Ele pergunta ao alienígena por que eles estão indo para a cratera próxima. Questiona se a cratera é de uma época em que seu povo já esteve na Terra. O alienígena confirma que seu povo observa os humanos há algum tempo porque são uma espécie interessante. Ele comenta que o mais bonito nos humanos é que eles são melhores em situações piores. Inspirado por essa afirmação, Sherman decide arriscar sua vida e carreira, ordenando que a polícia deixe Jenny e o alienígena partirem. Após a partida deles, o diretor chega e fica furioso ao descobrir o que Sherman fez. Sherman, no entanto, sente-se em paz por ter feito a coisa certa. Jenny e o alienígena chegam à cratera, mas são seguidos por vários helicópteros militares. Ao entrarem na cratera, os helicópteros disparam tiros de advertência em sua direção. Antes que possam causar danos reais, a nave do alienígena chega. A nave é uma versão menor do planeta dele. O alienígena beija Jenny e diz que a ama antes de partir. Ele entrega sua última esfera metálica a ela e diz que seu filho saberá o que fazer com ela. O alienígena se despede e Jenny observa enquanto ele é levado pela nave. Terminando assim Starman, filme de ficção científica e romance de 1984, e eu espero você no próximo vídeo.